Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São João, na quinta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por me ver um dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem 50 anos tens e vestes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, olha que interessante o texto para nós hoje. Jesus, ele já não mais se esconde. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que Jesus agora se revela cada vez mais dessa experiência dele com o Pai. Textos atrás, Jesus proibia que dissesse quem ele é. Agora ele próprio diz quem ele é. De uma experiência totalmente desconhecida pelos judeus. E Jesus aqui diz da palavra: se guardares a minha palavra, não morrerás. Jesus não está falando da morte física. Jesus está falando da morte espiritual, da morte eterna. Jesus fala profundamente da sua experiência da eternidade com o Pai. Desde toda a eternidade ele já existia. Para a cabeça dos judeus, que já estava contaminado com a destruição ou com o projeto de destruir a pessoa de Jesus, isso leva a eles a um como é que diz? A um sentimento de que Jesus está blasfemando quando fala de Abraão, quando fala dos profetas, e quando Jesus vai falar que o próprio Abraão, querido Abraão, exaltou de alegria ao vê-lo, e aí eles vão dizer que Jesus blasfema contra Abraão, porque diz: você não tem nem 50 anos, já vistes Abraão? Como é que é isto? Então, em todo o esforço dos judeus para fazer com que a palavra de Jesus fosse uma palavra que não levasse a credibilidade. E aí Jesus diz assim: olha, a minha experiência, quem me glorifica é o Pai. Eu não me glorifico a mim mesmo.
quem me glorifica é o Pai. Meu Pai, aquele que você diz que é seu Deus, e se fosse de fato seu Deus, você me conheceria. Então veja bem, amados irmãos, olha como Jesus pega na palavra aqui, da falta de confiança das pessoas na própria palavra, pronunciada pelo próprio Abraão, pelos profetas, que anunciava a chegada do Messias. Jesus mostrou em tantas palavras e ações que ele era diferente, que na sua humanidade tem a divindade. Então nós percebemos aqui uma série de confusão que alastrava-se naquele tempo, porém, porque tinha uma intenção de alguns judeus de desconstruir a experiência paterna de Jesus, a experiência que ele tinha com o Pai. E aqui nós vemos que Jesus está pronto. Quando ele começou a falar do Pai, ele está pronto para nos assumir, para se entregar. E aí Jesus começa essa caminhada que nós vimos esses dias todos, de mostrar-se por dentro, ou seja, da sua intimidade com o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem está comigo está com o Pai. E aí, essa relação amorosa do nosso Senhor com o Pai nos leva a essa doce experiência de crer na palavra. Então, crer na palavra de Deus é crer na vida eterna, é não vos preocupar com a morte física, porque a morte não acontecerá na eternidade. Não teremos morte eterna, teremos morte aparente, morte física, mas não teremos a morte eterna. Então, quem crê na minha palavra viverá, não experimentar a morte. É essa morte que Jesus está falando. E aí Jesus se entrega à morte física do seu corpo para receber um corpo glorioso. É isso que os judeus não entendem e muitos não acreditam até hoje. Muitos fogem dessa experiência paterna de Jesus porque não quer viver a palavra que cura, a palavra que leva à vida eterna. Que hoje a palavra de Deus possa nos fazer experimentar de fato aquilo que nós experimentaremos, a glória de Deus. Nós experimentaremos a glória de Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, fortaleça nosso instituto, que leva o seu próprio nome, nos dê a graça de uma casa para cuidarmos de sacerdotes, dentro desse carisma, cuidar e zelar do Padre sem julgamento. Esse carisma forte que quer fazer com que, de fato, nós tenhamos essa graça de poder cuidar de tantos sacerdotes. Que a Virgem Maria nos ajude. Que São José, esposo de Maria, nos leve à fidelidade a cada vez mais da palavra de Jesus, seu Filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.